a mais uma resenha literária da Fran, meu canal no YouTube. Antes de prosseguirmos a resenha de hoje, a Cadeira de Prata das Crônicas de Nárnia, peço para você curtir, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para que você possa receber notificações do meu canal. Bem, gente, esta já é a sexta crônica de Nárnia, que é a Cadeira de Prata. Tem filme produzido pela BBC na década de 90. Somente Estáquio retorna a Nárnia junto com uma colega de escola chamada Gil Polly. Para quem já viu a crônica anterior, que é O Peregrino da Alvorada, vai entender que Estáquio já estava na outra história e somente ele retorna a Nárnia, menos Edmundo e a Lúcia, lembrei aqui, que não retornam porque eles já estavam já crescidos. Então, Eustáquio e Polly, eles estudam numa escola experimental e lá eles passam por diversas perseguições dos colegas muito maldosos, o famoso bullying. Bem, entre essas perseguições, eles resolvem, se esconder, e Eustáquio resolve confessar a Polly que desejaria muito estar em Nárnia. E aí ele começa a contar para ela que esteve em outro mundo e tudo mais. E ela fica meio confusa sobre essas histórias e pensa que é alguma brincadeira dele. E ela se pergunta como é que eles podem chegar até esse lugar. E ele só diz que só existe uma única maneira, ou seja, por magia. Até que eles ficam chamando pelo nome de Aslan. E aí os coleguinhas deles conseguem encontrar eles, eles fogem. Atravessam uma porta que tem no muro da escola, eles se encontram em Nárnia. Aliás, eles se encontram no reino de Aslan, que fica além dos mares orientais, como eu já falei na resenha anterior. Bem, chegando lá, eles chegam uma espécie de perto de um abismo, e aí Polly não se afasta desse abismo e Eustáquio, para poder proteger ela, termina caindo. Porém, o Aslan dá um sopro e ele consegue mandar o Eustáquio lá para Nárnia. E com isso, a Polly fica com muito remorso. Ela sente sede, quer beber água, mas ela tem medo de beber água e o Aslan pegar ela, porque ele, na verdade, é um leão. E aí ele diz que ela tem que se aproximar dele, ele começa a falar para ela que ela tem uma tarefa a ser realizada, E passa a contar para ela que ela tem uma missão, que é resgatar o filho do rei Cáspian. O rei Cáspian também está na outra resenha, na outra crônica que eu falei para vocês. Para quem não está entendendo, vocês têm que ver a outra crônica, que é o Peregrino da Alvorada, para vocês entenderem essa crônica seguinte, que é a Cadeira de Prata. Bem, então ele dá as instruções para Polly, para que possa encontrar o filho do rei Cáspian, o príncipe Rilian, que se encontra vivo, porém desaparecido há mais de 10 anos. Então ele dá quatro instruções para ela de como ela deve encontrar ele, E aí ele sopra Polly e Polly vai parar flutuando em Nárnia, encontra com Eustáquio e diz que ele precisa seguir o primeiro sinal, que era falar com um amigo. Porém, esse amigo seria o rei Cáspia, mas como ele já está com 70 anos, porque o tempo do mundo de Nárnia é diferente do tempo do nosso mundo, então Eustáquio de primeira não conseguiu reconhecer o rei Cáspia, que já estava idoso. E aí quando ele descobre que o rei Cáspia faz uma viagem, tentando encontrar Aslan até o fim do mundo, que eles já tinham feito essa outra viagem na época que Cáspia era jovem, eles decidem tentar falar Patrupkin, que é um anão, que no momento fica no lugar de Cáspia, só que aparece lá uma coruja chamada Plumante. E ele diz que é melhor eles não falarem, porque todas as pessoas que tentaram, a mando do rei, procurar o seu filho, nunca mais voltaram. Então, por medo, o rei deu um decreto de que nenhuma pessoa mais iria procurar o filho dele. E aí há um parlamento das corujas, que é uma espécie de reunião, eles contam para Polly e Eustáquio como tudo aconteceu. Diz que o príncipe Rilian, que é filho da filha do Ramandu, que também aparece essa personagem na outra crônica, o Peregrino da Alvorada, ela se casa com o Cáspio e tem um filho chamado Rilian. Então eles decidem dar um passeio no bosque e ela adormece. Enquanto isso, uma serpente verde se aproxima e pica a mão dela e ela vem a morrer. Então o filho ficou muito consternado por perder a sua mãe dessa forma e toda Nárnia pranteava e chorava a morte da rainha de Nárnia. Bem, o Plumante, que é essa coruja, ele leva essas duas crianças até um senhor chamado Paulão Brejeiro, que mora numa espécie de breja. Ele se assemelha muito um pouco ao sapo. Então eles passam lá uma noite com eles planejam como vai fazer
essa viagem, né, essa aventura. E eles têm que passar por alguns lugares até chegar nessa cidade subterrânea. Tá aqui o mapa para vocês verem como essa cidade foi construída. E você, durante a resenha, vão entender como tudo isso vai se desenhar nessa crônica. Uma crônica maravilhosa e deliciosa. Bem, eles passam por alguns lugares, inclusive em um lugar onde tem gigantes adormecidos, que de repente eles acordam e ficam lançando pedras sobre eles. Eles passam por uma ponte e dessa ponte eles encontram uma dama de vestido verde e um cavaleiro que não fala nada, que fica mudo. Então ela orienta as crianças a ir para a casa de Arfange, um lugar que mora vários gigantes por lá, e diz que eles serão bem tratados. Porém, quando eles chegam na cidade em ruínas, que era o lugar, o segundo sinal, que era para eles entrar nessa cidade em ruínas, que seria o submundo, né? Eles não vão e vão decidir para casa desses gigantes. Lá eles passam vários aperreios, os gigantes, né, tentam tratar eles da melhor maneira possível, dão com muita comida a eles, e depois eles descobrem que eles, no final, seriam a comida. E eles resolvem fugir de lá, conseguem e terminam voltando para essa cidade em ruínas e caindo por um buraco, né, e terminam chegando nessa cidade subterrânea. Lá nesse lugar, como eu falei para vocês, tem vários compartimentos. O último compartimento é um lugar chamado Bismo. Tem aqui no mapazinho do lado, vocês vão ver que onde existiam seres, né, gnomos que moravam lá, e essa rainha tirou eles de lá para fazer essas escavações para que ela pudesse chegar até Nárnia, na terra de cima. Por isso ela capturou o príncipe, porque na cabeça dela ela iria governar Nárnia, logicamente, de uma maneira bem cruel. Então, ao chegarem lá, eles são levados por seres desse submundo, uma espécie de gnomos, anões e outros serizinhos lá meio estranhos, que fazem essas perfurações. E aí há um conselho que o Corujão, o senhor Coruja, ou Plumante, disse que ela é muito parecida com a estirpe da rainha Jades, né? Para quem viu aí o Leão, a feiticeira guarda-roupa, vai entender do que eu tô falando. Porém, ela não é a Jades, não é a rainha branca. Ela é uma outra feiticeira da mesma estirpe. Bem, eles chegam a um castelo, né? E o pessoal lá resolve chamar eles para jantarem. E lá, durante a conversa, né? Que esse cavaleiro ele se encontra encantado, na verdade, hipnotizado por magia, né? E obedece tudo que essa rainha, essa feiticeira quer, né? Que é usar ele para chegar até Nárnia. E aí há um momento em que ele diz que durante 1 hora por dia ele sofre alucinações. E, na verdade, é um momento em que ele tem um pouco de lucidez, né? Que o encanto acaba, ele tem um pouco de lucidez. E aí ele aconselha as crianças, achando que está num momento de loucura, que seria o contrário, pessoas entenderam, que ele é amarrado à cadeira de prata, e aí ele fala várias coisas, ele disse para não acreditar em nada do que ele diz, nem que ele implorasse, não era para ele ser tirado dali. E assim acontece, né? Ele tem vários acessos, né? E começa a falar, implorar para poderem tirarem ele de lá. E as crianças, com medo, né, de eles atacarem ou matarem eles, ficam ali imóveis. Só que durante tem um momento que ele fala em nome de Aslan, né? E aí nesse momento as crianças percebem que é o quarto sinal, que é justamente o que o Aslan tinha dito para elas, que ele reconheceria esses sinais para ajudar essa pessoa. E aí ali descobriram que era o príncipe Hylian, e eles resolvem ajudar ele, e aí ele liberta essa magia, ele tem toda a compreensão do que tinha acontecido com ele. Né? Então eles resolvem fugir de lá, porém a rainha descobre e chega lá onde eles estão. Ela começa a jogar um pó verde, uma espécie de lareira, e mexer num instrumento chamado bandolim, né, para que todos ali pudessem esquecer Nárnia, né? Então ela fica meio que hipnotizando aquele cheiro, né, adocicado daquela substância verde. Eles começam a esquecer de onde vieram, porque ali estavam, né? Inclusive tem aqui uma parte que eu quero ler rapidamente aqui no livro, que contém todas as crônicas de Nárnia, em que uma coisa muito interessante que diz assim: e ela começa a dizer que esse mundo não existe, para eles esquecerem. E o brejeiro diz assim: não sei direito o que você entende por um mundo, mas pode tocar essa rabeca até que seus dedos caiam no chão. Mesmo assim, nunca vou me esquecer de Nárnia, e nem do mundo de cima. Imagino que nunca mais o veremos, pois é bem provável que eu tenha obscurecido como fez a este mundo. Mas vou saber sempre que estive lá. Já vi o céu cheio de estrelas, já vi o sol nascente no mar e sumindo atrás das montanhas ao cair da noite. E vi também o sol ao meio-dia, cujo brilho nos fere a vista. Então, à medida que ele ia dizendo isso, o brejeiro, as pessoas iam despertando, né? Daquele momento ali hipnótico. E ele continua:
Uma palavrinha, dona. Uma palavrinha é tudo disse que é verdade. Sou um sujeito que gosta logo de saber tudo para enfrentar o pior com a melhor cara possível. Não vou negar nada do que a senhora disse, mas mesmo assim uma coisa ainda não foi falada. Vamos supor que nós sonhamos, ou inventamos aquilo tudo: árvores, relva, sol, lua, estrelas e até Aslan. Vamos supor que sonhamos. Ora, nesse caso, as coisas inventadas parecem um bocado mais importante do que as coisas reais. Vamos supor então que esta fossa, este seu reino, seja o único mundo existente, pois para mim o seu mundo não basta e vale muito pouco. E o que estou dizendo é engraçado. Se a gente pensar bem, somos apenas uns bebezinhos brincando. Se é que a senhora tem razão, dona. Mas 4 crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo que dá de 10 a 0 no seu mundo real. Por isso é que prefiro o mundo de brinquedo. Estou do lado de Aslan. Mesmo que não haja Aslan, quero viver como narniano, mesmo que Nárnia não existe. Assim, agradecendo, sensibilizada a sua ceia, esses 2 cavaleiros e essa jovem resolvem se retirar. Então é nesse momento que ela se desespera, né? Porque ela viu que não conseguiu controlar eles. E aí ela se transforma numa imensa cobra, né? E ali é uma luta corporal e o Hylian consegue matar a feiticeira que se transformou em cobra. E quando acontece isso, todo o reino dela, todo o submundo começa a desmoronar e a destruir-se, né? Por si só, ou seja, chegou ali o fim do mundo, né? O fim do mundo dela. E aí todos são libertos, eles passam, né, por vários caminhos, por vários trechos para tentar encontrar a saída. Alguns gnomos voltam para a terra deles, o submundo deles, e aí eles conseguem com muita dificuldade voltar para Nárnia. Porém, quando o Hylian chega a Nárnia, o seu pai, que estava voltando de navio, ele já se encontra meio que quase morto e ele se despede do pai dele. O pai dele o reencontra, ainda consegue vê-lo, porém o rei Cáspio morre. Então Aslan encontra-se com as crianças e aí ele as leva para o mundo de Aslan e lá ele pede que o Eustáquio pegue um espinho, né, e fura a pata dele. E com isso jorra sangue no riacho, que aparece a imagem de Cáspia, né, como se o mundo de Aslan fosse o mundo espiritual da Nárnia, vamos dizer assim. E aí, à medida que esse sangue vai jorrando na água e a imagem de Cáspia vai aparecendo na água, Aslan chora, né, pelo tudo que aconteceu, né, a Nárnia, que ele foi um rei muito bondoso, né, e houve várias batalhas para que ele pudesse estar ali defendendo Nárnia. Então ele começa a reviver e a ficar cada vez mais jovem, e a flutuar até virar o Caspian bem jovem. E aí as crianças se espantam porque acham que ele é um fantasma. Ele diz, bem, em Nárnia eu seria um fantasma, mas aqui não. E aí, nesse momento, acontece ali um diálogo e as crianças voltam para a escola e Caspian pede para dar uma espiada no nosso mundo, para saber como é que é. E aí eles conseguem uma proeza que é espantar as crianças que quando eles chegaram aqui, eles estavam perseguindo eles, né? Eles dando uma espantada nelas e Aslan diz para não usarem nem espadas, porque não são guerreiros, apenas crianças malvadas. E aí eles conseguem espantar essas crianças e aí eles se despedem de Aslan e Caspian retorna com Aslan ao mundo de Aslan, né? Que é o do Extremo Oriente. E aí essas crianças retornam na sua vida normal, à sua vida cotidiana. Bem, gente, essa a parte da história, tem muitos detalhes que a gente não consegue contemplar tudo. Vejam a Cadeira de Prata, leiam, mas se vocês quiserem também ver o filme, vejam, tem no YouTube. E sobre o Hylian, o príncipe, ele governou Nárnia por muitos anos, né? Foi um bom rei. E aqui é os narnianos faziam as visitas a esse submundo, né? Para conhecer como era por lá. Bem, a próxima e última crônica será a última batalha. E aí vocês ficam aguardando que qualquer coisa, vocês vão ativar o sininho e aparece aqui para vocês o chamado. Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar esse conteúdo. Beijinhos. Tchau, tchau.